Olá, pessoal. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao presidente da ANAM, o doutor Estevam, por esse convite e oportunidade de poder participar desse projeto tão bacana que eu acho, né, que é essa interação dentro dos princípios, né, da ANAM de chegar e ir até até o advogado e as pessoas, né, que estão em casa nesse tempo de coronavírus. Então, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de poder falar a respeito de um tema que eu acho que é tão importante quanto o tema da advocacia racial. Espero que todos estejam me ouvindo bem e a gente vai começar aí a falar um pouco a respeito do tema da advocacia racial. O que vem a ser a advocacia racial? A advocacia racial, ela é, na verdade, eu tive essa ideia de se que vem, na verdade, de observar como que a advocacia negra ela vem se comportando e ela vem tratando, né? Ela vem tratando as coisas no dia a dia e como que ela vem participando no dia a dia dos tribunais superiores com relação a temas que tocam a questão racial. Então, na verdade, né, a advocacia racial é uma advocacia voltada para o povo negro nos dois sentidos, tanto de quem promove a advocacia, né, no caso os advogados, quanto dos seus respectivos clientes, né, que sofrem racismo, seja ele estrutural, institucional ou individual. Então, é mais ou menos essa a nossa questão com relação à ideia da advocacia racial, que é essa que está falando a respeito de que a gente vai tentar falar dela, né, falar de racismo em vários níveis. E aqui a gente fala não só naquela diferença entre injúria versus racismo, mas também com relação à questão das cotas, com relação ao Estatuto da Igualdade Racial, né, com relação a várias outras questões que a gente pode albergar por aí normalmente. Então, boa noite, Milena, também. Obrigado por estar aí com a nossa, participando dessa nossa live hoje, falando um pouco da advocacia racial e dos rumos que eu entendo que a gente vem tomando e que para onde a gente está indo, né? Então, a gente tem aí, originalmente, nós temos algumas questões que são mais básicas, que eu entendo que são aquelas que tratam das cotas raciais. Né? Primeiro, a gente teve, eu acho que o grande lance dessa questão da advocacia foi o julgamento da DPF 186, né, em 2012, no Supremo Tribunal Federal, em que nós tivemos ali um êxito muito grande, no qual nós vencemos, né, onde foi garantida a constitucionalidade da previsão das cotas raciais. E isso foi muito importante para nós, porque ali nós tivemos uma ideia muito interessante de como é o direito racial no Brasil, como o princípio da igualdade ele pode ser tratado normalmente, né? Então, nós tivemos ali uma discussão entre igualdade formal e igualdade material. Nós tivemos uma discussão sobre uma teoria de justiça, né, do
Esqueci o nome dele, gente, desculpa. Mas John Rawls, lembrei agora. Então eu acho que a gente tem aí uma gama de direitos e uma gama de debates muito interessantes com relação à questão racial ao nível constitucional, né? E a gente tem, por exemplo, também uma outra questão que foi a ADC 41, né, falando sobre as cotas raciais dentro dos concursos públicos. E aí, novamente, nós falamos a respeito de como que isso acontecia, né? O princípio da igualdade, ele ganhou uma nova discussão, um novo amparo jurisdicional, que era o direito à igualdade enquanto reconhecimento. E isso é muito importante, porque a gente sempre fala no sentido da representatividade, né? Que a representatividade importa. E isso o Supremo Tribunal Federal ele falou especificamente quando o relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele falou a respeito disso, né? Da igualdade enquanto reconhecimento. A igualdade, o direito à igualdade de você ter figuras dentro dos espaços de poder que possam servir de espelho, de exemplo, para que novas figuras surjam. E isso é extremamente importante, a gente sabe disso, mas é interessante como que isso foi formalizado dentro dessa perspectiva do direito à igualdade, né? Então teve essa parte. A outra questão que ficou muito destacada foi a questão das comissões de heteroidentificação, em que elas foram legitimadas pelo Supremo Tribunal Federal. Elas tiveram ali a ideia, né, de que elas são, na verdade, elas têm a natureza jurídica de um mecanismo de combate à fraude às cotas raciais. Então, isso é muito interessante dentro dessa perspectiva de que o direito ele vai evoluindo, né? E nessa ideia de que como o direito ele vai evoluindo, a gente fala através dessa ideia de como o racismo estrutural ele existe, né? Então, nós temos aí algumas questões em nossa história muito recente. Eu estou falando 2012 e a DC 41 de 2017. Então a gente tem aí bastante coisa para poder ter como base de discussão dentro dessa ideia. E aí, uma outra questão que a gente fala muito sobre a ideia da questão da advocacia racial é que geralmente a gente fala muito sobre isso aqui é injúria, isso aqui é racismo, né? Que sempre se coloca como injúria racial e não como racismo. E aí quando a gente fala sobre a ideia da advocacia racial, a gente fica muito focado nisso. Só que, na verdade, a advocacia racial, ela tem o potencial de ser muito mais amplo do que isso. E essa é a questão que eu acho que é a mais interessante, porque quando você vê que a gente fala sobre a questão do direito constitucional, né, a gente pode falar sobre psicologia, né? Porque quando a gente fala sobre o direito à igualdade enquanto reconhecimento, nós temos aí nada mais, nada menos do que um aspecto psicológico de se ter uma referência para saber que é possível e que a partir de então, você sabendo que é possível, você vai ter mais força para conseguir lutar no seu dia a dia para poder chegar até onde você quer. Então, cenas como aquelas do Malcolm X, de quando estava no colégio, né, em que a professora chegou para ele e falou: Malcolm, você é tão inteligente, o que você quer ser quando crescer? E ele falou: queria ser advogado. A resposta da professora: mas você é tão bacana, por que você não almeja ser zelador daqui do colégio, por exemplo? Então, esse tipo de coisa
a gente passa a desconstruir e a ter uma força maior a partir do momento em que as instituições começam a dar esse tipo de retorno, né? Mas tem essa questão de que isso eu estou falando para a gente reforçar de como o direito antidiscriminatório, né, ou o direito racial, que eu acho que a questão de ser um direito antidiscriminatório, você pode ter uma ideia mais ampla. Por isso que eu chamo do direito racial, né, e aí as formas da gente combater o racismo no país. A ideia é de você trazer uma multidisciplinariedade dentro dessa questão, porque a gente tem direito constitucional, a gente tem psicologia, a gente tem economia, temos história, porque muito se falou, né, e aí eu sempre volto às nossas bases, que são a DPF 186 e a ADC 41, as nossas bases, porque, na verdade, ali a gente tem as duas primeiras formas de institucionalização do judiciário falando, olha, realmente existe um racismo estrutural no Brasil e essas são formas da gente conseguir acabar com elas. Então, por isso que eu sempre volto, e os meus alunos, eles sabem, eu faço como se fosse um mantra para eles. Olha, a DPF 186, a DC 41, vocês têm que saber isso de cor salteado, qual foi pelo menos o resultado do que se trata e qual foi pelo menos o resultado, porque eles são, esses julgados, eles são extremamente ricos. Então, além disso, a gente tem aí a parte do direito constitucional, a parte da psicologia que eu já falei, economia que eu vou falar daqui a pouco, e a gente tem o quê? História. Muito se falou em dívida histórica, né? E muito se tem resistência ainda com relação à dívida histórica que existe. E aí é uma coisa que eu bato na tecla sempre também, quando a gente vai tratar disso, quando a gente vai tratar especificamente da questão de cotas raciais, eu geralmente pergunto, beleza, mas a dívida histórica é por quê? Né? E aí muitas pessoas ficam, porque o racismo, aquela coisa toda e tal. Tá, mas e aí? Eu nunca tive escravos. Então como é que vai ser, como é que é isso? Né? Então é uma coisa que a gente precisa sempre entender, né? Porque quando a gente começa a observar como se deu a história e quando a gente vê que na verdade existiram as primeiras cotas raciais que foram por causa dos europeus, né? Foi um fomento à vinda de imigrantes europeus no Brasil e que a gente aprende que eles vieram com o título de propriedade, né, para se conquistar a terra através do trabalho e que eles vinham com tudo pago pelo governo brasileiro, enquanto os negros brasileiros, né, e africanos eles estavam aqui no Brasil já uma mão de obra qualificada para a questão da terra, né? É um absurdo quando a gente vai e fala a respeito dessa questão de que o tratamento foi extremamente desigual entre brancos e negros já a partir do momento em que a gente está falando do início da República, né? E a partir daí, quando você concede um título de propriedade, quando o negro não podia acessar a propriedade, e quando você concede a possibilidade de ir ao colégio, enquanto o negro não podia, esse tipo de coisa ele demonstra que, olha, o governo já te ajudou uma vez, deixa ajudar a gente aqui agora, né, a tentar equilibrar esse tipo de coisa. Então, é uma questão que eu acho que é muito importante quando a gente está tratando da questão histórica, da dívida histórica. Boa noite, doutor Estevão.
Espero que o senhor esteja bem. Eu iniciei aqui falando, não sabia que o senhor não estava online. Eu iniciei aqui falando, agradecendo a oportunidade que o senhor me deu aqui de poder participar dessa questão, dessa campanha aqui, né, da ANAM dentro das casas dos advogados, podendo tratar dos mais variados temas, né? Então eu agradeço aqui a oportunidade e parabenizo o senhor também pela iniciativa, tanto de criar e tocar a ANAM, né, que é uma associação de uma importância muito grande em nossa sociedade, como também por tocar, né, a questão das prerrogativas dos advogados, que eu acho que é extremamente importante também para o nosso dia a dia. Boa noite, doutora Ângela. Estou vendo aqui que a Ana Paula está assistindo, já é doutora Ana Paula. Fico muito agradecido de vocês estarem aqui podendo dividir um pouco comigo essas reflexões acerca do papel da advocacia no combate ao racismo no Brasil. E aí, a gente voltando aqui, doutora Ângela, eu já estou cadastrada, né? Então, a ANAM pode contar comigo para qualquer coisa, pode sempre contar comigo. E aí, voltando aqui para o nosso debate, né, para o nosso bate-papo a respeito dessas questões da advocacia racial, eu acho que é importante, né, ter essa multidisciplinaridade. Por quê? Porque um advogado, né, eu estava até conversando isso ontem com uma colega advogada, e eu falei, olha, eu acho que é importante a gente saber outros ramos do saber, né? Porque isso torna o direito por si só, ele é capenga. E eu estou lendo agora um livro de um economista negro, o Thomas Sowell. Ele é até contrário às cotas, mas é importante a gente saber, né, como que tem sido a questão toda, saber todos os lados, né, das questões. E ele é doutor em economia, ele foi professor de Stanford nos Estados Unidos, e eu estava falando para a gente como que isso é importante, a gente saber também economia, né? Porque quando a gente vai falar de racismo estrutural, passa necessariamente pelos índices socioeconômicos. Então nós temos que saber efetivamente como que isso existe, né? Quais são os dados presentes no nosso dia a dia para a gente poder pleitear as coisas, né? Então isso é extremamente importante a gente fazer. Por exemplo, quando a gente for fazer uma peça enquanto amicus curiae, fazer uma contextualização para as partes que estão presentes, ali naquela lide, de falar, olha, o negro, ele tem um racismo estrutural, né, que tem uma estrutura racista sobre ele, sobre a cabeça dele, que faz com que ele não desenvolva sua personalidade da melhor maneira possível, como se ele fosse extremamente livre, porque a nossa liberdade ela é muito tolhida a partir do momento em que nós temos que lidar com o racismo diário, né? Então, quando a gente vai falar sobre a questão da economia, a gente vai tratar desses dados socioeconômicos, mas a economia também ela auxilia a gente a explicar por que as cotas raciais elas são mais efetivas para a justiça social do que as cotas sociais, né? Então isso é extremamente importante e já existem estudos nesse sentido. E aí existem estudos americanos muito interessantes. E aí são estudos econômicos, né, trazidos que demonstram justamente essa questão do racismo estrutural. Uma outra questão que é importantíssima dentro dos Estados Unidos é a questão dos nomes, né? Os nomes americanos dos negros, eles mudaram
a partir da época da década de 60, 50, 60 e 70, por ali. Por quê? Porque essa época de 60 e 70, ela foi a época do movimento dos direitos civis, né? Então, da conquista dos direitos civis, aquela luta, né, de Martin Luther King, Malcolm X, enfim, e tantas outras personalidades. E aí, uma questão que ficou muito em voga foi de buscar a ancestralidade, de se buscar a africanidade, né, a sua identidade africana. E aí, no caso, né, era identidade africana mesmo, eles nem se intitulavam afro-americanos, né, ou negros, eles tentavam buscar a sua ancestralidade de fato. E aí, para isso, eles começaram a inventar nomes ou buscar nomes africanos, né? E a partir daí, hoje em dia, a gente já tem algumas questões em que os nomes você consegue identificar se a pessoa é negra ou branca tão simplesmente pelo nome dela, né? Se você pegar, por exemplo, Latisha, Laquanda, DeAndre, enfim, tem vários nomes americanos em que você consegue identificar só a cor, né, a etnia dele, tão somente pelo nome. Então, um estudo que é interessantíssimo a respeito disso, do racismo estrutural, é de como que as vagas de emprego elas são distribuídas ou oferecidas de acordo com o nome que está no currículo. E aí o estudo foi muito simples. Foi o seguinte: você coloca 2 currículos com as mesmas competências. E a partir daí, você tem, dentro dessas mesmas competências, os 2 nomes diferentes. Um nome de branco, o outro um nome de preto. E aí, a diferença é absurda entre as pessoas de oferecimento de vaga de emprego para quem tem o nome de negro e para quem tem o nome de branco. Então, e isso vale para tudo lá nos Estados Unidos, né? Isso vale para qualquer coisa. Até para compra de casa, eles colocam isso, porque dependendo do bairro onde você mora, você tem aí um oferecimento de uma casa ou não. Então você tem esse tipo de questão muito, muito importante, é muito gritante lá nos Estados Unidos, e isso é feito através do estudo econômico, né? Essa questão que eu estava falando para vocês antes, de saber efetivamente o porquê das cotas raciais e não as cotas sociais, já tem estudos aqui no Brasil a respeito disso, mostrando através do resultado mesmo, né? Então, você consegue demonstrar a efetividade das cotas raciais, não por um critério de emotivo, não por um critério de que se fecha a porta, né, que é aquele falando a respeito das questões históricas, né, de dívida histórica. A gente mostra com número, matemática. Ó, por causa disso aqui, você tem um crescimento X, Y, Z e por aí vai. Então, é importante a gente ter a defesa da questão racial através da multidisciplinaridade, ou, na verdade, também, né, de uma interdisciplinariedade, porque, no final das contas, você vai começar a usar tudo ao mesmo tempo. Então, eu acho que é importante a gente ter uma reformulação de como se faz a defesa da questão racial no Brasil, né? E a partir daí você pode chegar e fomentar umas políticas públicas de maneiras diferentes, né? Porque é muito bom a gente trabalhar na ponta, né? E saber diferenciar a questão do racismo versus injúria e outras questões, como a questão de violência doméstica, mas isso infelizmente, a gente vai trabalhando de grão em grão, né? Mas quando a gente trata da questão racial, da questão do direito racial, a gente consegue ter elementos
para desconfigurar políticas públicas, né? Então, a partir daí que eu queria ter, depois de falar um pouco essa introdução, é a partir daí que eu gostaria da gente tratar, né? De, na verdade, a gente ter aí uma ideia do que a gente pode fazer ou não com relação a todas as questões, como a gente pode mudar efetivamente a nossa realidade e a realidade do nosso irmão negro e da nossa irmã negra. Então, pessoal, era isso que eu queria começar a falar com vocês, da minha experiência com relação a essa questão, né? Eu trabalho hoje em dia na Educafro, né? Sou consultor voluntário lá, advogado da Educafro hoje em dia, e saí, entre aspas, da consultoria, entre aspas, jurídica e política, para meter a mão na massa efetivamente, e a partir daí a gente já conseguiu fazer algumas questões, já ter algumas vitórias também, né? Uma vitória que eu acho que foi muito bacana, que eu vou dividir com vocês, é que a gente teve aqui uma representação no Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público, ele é aquele órgão externo que trata das disciplinas do Ministério Público em geral. E a partir daí nós começamos a questionar o problema do abuso de autoridade na questão da revista abusiva. E aí, um problema, né? Um dos problemas, que existem, na verdade, existem vários, mas um dos problemas era o seguinte: você tinha uma revista abusiva e, no final das contas, você tinha lá o arquivamento do processo. Ora, por que arquivava o processo se existia aí realmente um problema em que a polícia, obviamente, por conta do corporativismo, você não tinha ali uma apuração devida do ocorrido e ficava tudo por isso mesmo. Quando chegava ao Ministério Público, o Ministério Público, em vez de apresentar denúncia, ele também arquivava prontamente. Então, nós entramos com uma representação falando esse tipo de coisa, expondo isso e mostrando, olha, o Supremo Tribunal Federal, e aí a gente usa tudo que a gente tem a nosso favor. O Supremo Tribunal Federal, ele tem um precedente em que ele fala que o Ministério Público, ele tem os mesmos poderes de realizar a presidência do inquérito policial. Na verdade, eles têm a mesma prerrogativa de investigação do Ministério Público. Do Ministério Público não, da polícia. Ele pode chegar e presidir a investigação, ou ele pode simplesmente fiscalizar. E aí eu falei, olha, teoria dos poderes implícitos. Se você pode chegar e trazer uma questão de se chegar e falar, olha, se você pode simplesmente gerenciar o processo, por que ele simplesmente não vai e investiga para casos em que você observa que existiu ali o abuso, né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente falava, olha, o Ministério Público do Brasil inteiro está agindo dessa forma, mostramos com números, mostramos de diversas formas, e a partir daí o Conselho Nacional do Ministério Público, ele deu razão para a gente e editou uma norma falando que o membro do Ministério Público que receber esse tipo de questão, que receber esse tipo de problema, ele, antes de arquivar o processo, ele tem que intimar as famílias, para a família, né, da vítima, né, ali desculpa, gente, é porque o pessoal começou a bater panela aqui, mas intimar a família da vítima da revista abusiva ou do abuso de autoridade do policial,
para entender ali como é que fica aquela questão. Então, por exemplo, por meio de uma representação, que é uma petição relativamente simples, que você expõe a tudo que está acontecendo, você teve ali um passo grande, um passo bem interessante a respeito disso. E aí a gente tem, por exemplo, também a ideia da gente enquanto amigo da corte, né? A atuação das associações enquanto amicus curiae, ela é muito importante para elucidar o processo. E aí eu entendo que a ANAM ela tem um papel muito importante dentro desse processo, porque além dela ficar com a questão, né, ela é uma associação nacional, né, com representatividade em vários estados, e fica aí também uma outra dica que está vindo aqui agora, apesar de todo esse barulho aqui fora, provavelmente está com esse barulho aí na casa de vocês também, mas veio uma ideia de que com o passar do tempo a ANAM pode vir a fazer a participar ativamente no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque ela tem uma representação, ela é uma associação nacional, ela tem uma representatividade em vários estados da federação e vamos ver aí, daqui a uns 2 anos a gente tem aí uma necessidade, a gente vai ter já o estabelecimento dela por inteiro, né? Então vai ter já uma sedimentação enquanto instituição, por assim dizer. E aí ela pode atuar ingressando com ADI, com ADC, ADPFs, que sejam importantes tanto para a advocacia negra, né, na questão das prerrogativas e outras questões, né, que sejam importantes. Por exemplo, dentro dessa perspectiva da lei de abuso de autoridade, poderia se observar isso, né? E aí também como amigo da corte dentro de processos que são estratégicos, né? Então fica uma dica, uma sugestão de poder trabalhar dentro dessa perspectiva, se for, né, do interesse de vocês, fazer esse tipo de questão, porque aí é uma atuação pontual, né, que fica uma ideia aí para vocês. Mas voltando aqui, dentro da ideia do amicus curiae, a atuação do amicus curiae é muito importante, porque o negro, embora ele seja a maioria, né, da população, as pessoas não entendem e não sabem exatamente como que figura, né, como é que é a realidade do negro no Brasil. Então você tem aí uma série de figuras que você, enquanto amigo da corte, você pode chegar e elucidar o caso para o juiz da melhor forma possível. E a partir daí você se mostra. Então, panela, Maurício. Desculpa, eu vou até vou fechar aqui a janela para ver se melhora para vocês. Mas é panela. Não sei se melhorou muito, mas espero que tenha melhorado um pouco aí o caso. E aí, dentro dessa ideia, porque o Bolsonaro começou a falar, era 8h30, nem vi que já tinha dado 8h30. Então, desculpa. Então, a gente aqui falando a respeito disso, a gente entender como o amigo da corte funciona é de extrema importância para poder a gente trabalhar da melhor forma possível para a construção de uma discussão racial mais baseada em dados, mais científica, né? Então, eu acho que é importante a gente ter essa ideia. E, a partir daí,
dentro dessa perspectiva, a gente tem a ideia de, por exemplo, como é que se participa enquanto amigo da corte. Tem duas formas. A primeira é você ingressando com uma petição simples. Na verdade, assim, você pode ser chamado pelo juiz da causa. Uma das partes ou as duas partes podem indicar você para ser o juiz da causa ou para ser o amicus curiae na causa. Ou então você, sabendo que aquele processo ele vai ser de grande importância para aquilo que você carrega, né, para toda essa questão, você pode também apresentar uma petição pedindo para ingressar como amigo da corte. E aí você tem duas opções, né? A primeira é apresentar uma petição simples de umas 3, 4 páginas, 3, 4 folhas, falando basicamente de quem é você. E aí, quem é você nesse caso aqui, eu estou falando enquanto associação, né? Enquanto associação. Então, você se apresenta e fala que, enquanto associação, você tem ali todas as suas prerrogativas e especializações, e dentro dessa ideia das especializações, ela se cola muito com aquilo que está sendo discutido no processo. E a partir daí, com o que está sendo discutido no processo, o juiz vai chegar e vai observar: olha, isso aqui realmente tem tudo a ver com o processo. Vem aqui falar um pouco a respeito da sua expertise, vem falar um pouco a respeito do que você entende de que está rolando aqui no processo para me ajudar a decidir, né? Então, é importante a gente poder atuar enquanto amigo da corte em vários processos, né? Então, por exemplo, essa ideia do abuso de autoridade, ela está sendo discutida no Supremo. Então, por exemplo, a ANAM, ela poderia ingressar para falar: olha, como que isso pode influenciar, como que esse julgamento da ADI, da legislação a respeito do abuso de autoridade pode influenciar a advocacia negra. Então, também fica uma outra dica aí para vocês de trabalho. Só estou dando trabalho para vocês, né, doutor Estevão? Então, nós temos aí essa possibilidade, né, de se observar essas questões. E aí, uma outra questão que eu acho que é importante é também a ação civil pública, né, para poder questionar certas políticas. Enfim, a gente tem uma grande gama de possibilidades. Por quê? Pelo simples fato de que hoje em dia nós temos um diploma legal que dá muito poder para a gente, que é o Estatuto da Igualdade Racial. Através do Estatuto da Igualdade Racial, a gente pode fazer muita coisa, gente. A gente consegue, através dele, falar sobre direito do trabalho. Nós conseguimos falar até sobre questão de propaganda institucional do governo. Enfim, eu acho que a gente tem uma gama muito importante dentro dessa ideia da advocacia racial, porque, na verdade, existe aí uma gama de legislações muito importante. A gente tem o Estatuto da Igualdade Racial, nós temos a Constituição, né? A gente tem, por exemplo, os precedentes formalizados, né, da DC 41 e da DPF 186. Enfim, eu acho que a gente tem bastante coisa para poder batalhar aí pelas questões raciais. E aí, como sugestão, e aí é para todo mundo que tá vendo a gente, né, e está podendo participar desse nosso bate-papo de hoje, nós temos hoje um curso de advocacia racial. Já até falei uma vez com o doutor Estevão a respeito disso, que a gente queria fazer em EAD. A doutora Silmara participou do primeiro curso. A doutora Ana Paula, que está falando aqui também, já participou do curso também.
em que eu tento tratar dos principais temas que passam pelo pela nossa sociedade. Então, por exemplo, a gente tem um curso na verdade, de capacitação em advocacia racial. E aí, o que é mais ou menos isso? A gente tem, como nós sabemos, uma dificuldade grande de formação, desde a escola fundamental até o final, né? Inclusive nas nossas faculdades e tudo, né? A gente tem mais dificuldade de conseguir acesso a bons professores, a boas escolas de direito, né? Então, essa primeira parte do curso, ela visa tratar dessas questões, de, por exemplo, como é que é o endereçamento de processo, né? Questões de como é que é a sua redação, como é que está o português, enfim, todas essas questões que a gente precisa passar, porque se a gente chegar, às vezes a gente está com a causa mais nobre do mundo, mas a gente endereçou errado, ou então escreveu errado, já não pega tão bem, né? Pega mal para a gente, e com relação ao juiz, ele já não vai olhar daquela forma de que ele olharia melhor se fosse uma petição melhor escrita, né? Mais bem escrita no caso. Então, nessa primeira parte, a gente tem essa parte de capacitação, em que a gente aprende a respeito do Código de Processo Civil de 2015, melhoras na redação, melhoras de raciocínio, exercícios de raciocínio jurídico, né, e de interpretação jurídica. E aí, depois disso, a gente passa para a especialização no direito racial, né, em que a gente começa a tratar, por exemplo, a questão histórica, de como que algumas leis elas foram sendo elaboradas desde o Brasil Império, as leis raciais, as leis escravagistas, né, que a gente chama. Então eu faço um apanhado histórico desde 1831 até 1900, que a primeira lei da República, ali, o decreto da República, né, falando sobre a vinda dos imigrantes europeus. E aí depois eu faço um apanhado lógico e também histórico desde 1950, que foi a nossa primeira lei efetivamente falando sobre a questão racial, né? E aí até os dias atuais, em que a gente debate ali rapidamente a lei de cotas, as leis de cotas, né? Tanto no serviço público quanto nas universidades públicas da União, né? As universidades públicas federais. E aí, essa é a primeira questão. A gente também fala a respeito de racismo e injúria racial, né? Em que a gente tem sempre que, chega em novembro, a gente tem sempre que explicar o que é injúria, o que é racismo, né? Então, e aí eu mostro ali, dentro dessa ideia de como que essa lei ela foi elaborada. Então a gente tem essa questão debatida em sala de aula e outras questões mais pontuais, como, por exemplo, os autos de resistência, a questão da violência doméstica, porque a gente sabe que tem um recorte racial extremamente grande na ideia da violência doméstica, em que você tem, nos últimos 10 anos, um aumento de 58% para mulheres negras e uma queda de 10% para mulheres brancas, né, na questão da taxa do feminicídio. Então, eu vou perpassando por várias questões raciais para a gente poder ter uma melhor discussão a respeito do tema e das pessoas também de ficarem por dentro do que está acontecendo hoje em dia e até poder dar ideias para a gente de poder atuar, né? E inclusive, não somente de ter ideias ou dar ideias, de chegar e poder se empoderar dessas informações e a luta também ajudando a gente nessa batalha, né? Então, a gente tem algumas lutas hoje em dia
que são importantes sobre isso, que, por exemplo, a gente tem um concurso da aeronáutica que está aberto, que não vislumbrou as cotas raciais, por se dizer um concurso simplificado. Então a gente está discutindo isso, a gente tentou discutir na primeira instância, na segunda instância, e aí na segunda instância foi revertido, e a gente foi excluído do processo. Isso aqui eu estou tratando enquanto advogado do CAFRO. A gente estava como amicus curiae, e aí a gente pediu para entrar e o juiz não deixou. Aí o que a gente fez? Beleza, não quer deixar? Então a gente vai falar, olha, vamos direto para o Supremo. E aí a gente ingressou com uma reclamação constitucional. Hoje em dia a gente tem essa discussão a nível constitucional da aplicação da ADC 41 dentro de um processo que está discutindo as cotas num concurso simplificado da aeronáutica. Uma outra questão também que está sendo discutida é das comissões de heteroidentificação, de se implementar as comissões de heteroidentificação em todos os vestibulares, né, em todas as universidades públicas federais. Isso é de extrema importância, porque a gente demonstrou como que esse meio, ele, além de ter sido constitucionalmente reconhecido, ele é o melhor meio de combate à fraude às cotas raciais, observando-se a questão do custo-benefício. E isso a gente fez como? Atuando como amigo da corte. Então, dentro dessa ideia, e que a gente tem bastante coisa para discutir, tem muita coisa racial sendo tratada no Brasil, em que as pessoas às vezes ficam sem saber, e que tem um grande impacto. Querem um outro exemplo? O último exemplo, porque já estão... até para mim passou bastante rápido. Já são 8h48 aqui. Um outro exemplo é da questão agora das questões... Desculpa. É a questão da reserva de vaga de 30% para mulheres dentro dos partidos políticos. E aí, isso aconteceu em 2018, foi 2018, né, que se reconheceu que se dá a 30% da reserva de vaga para as mulheres, e que o tempo de propaganda tem que ser proporcional, ou seja, 30% também, né? E, além de tudo, o dinheiro do fundo partidário também tem que ser de 30%. Mas aí o que eles fizeram? Candidaturas laranja. Colocaram as mulheres, né, dos deputados e de todos os políticos, e aí você teve uma questão de candidaturas laranja. E quase não tinha o quê? O que sempre acontece, quase não tinham mulheres negras. O que a gente fez enquanto Educafro? Nós fomos até o Congresso Nacional e elaboramos essa tese falando o seguinte: olha, se existe uma proporção de homens e mulheres que tem que ser reservado e está havendo essas fraudes, então nós precisamos do quê? Nós precisamos também institucionalizar um recorte racial aqui. E isso tem que seguir também o IBGE. O IBGE ele coloca mais ou menos 50, alguma coisa, 51% de mulheres negras para 49% de mulheres brancas. E aí a gente falou, olha, vamos botar aqui então 50-50. 50% de mulheres negras tem que se colocar dentro dessa vaga de 30%, né? Então seria lá 15-15, né, no caso. E aí o tempo de propaganda e o dinheiro também merece ir para as mulheres negras, porque ele é o maior segmento do Brasil e é o segmento do Brasil também mais deixado de lado, o que é um absurdo completo, né? Então, num primeiro momento, a gente teve uma derrota porque o ministro Barroso ele colocou que uma questão formal que não era para se colocar. Mas aí esse ano nós entramos de novo, em 2018, quando a gente ingressou com essa consulta eleitoral,
Então, olhem aí o tamanho, né, da questão do direito racial. A gente está falando de direito eleitoral também, e usando estatística. Então, a gente teve uma ideia de que era possível fazer isso via TSE, e aí esse ano nós ingressamos no ano passado nós ingressamos novamente com essa ação, né? E aí no ano de 2018 nós conseguimos a assinatura de 16 deputados e senadores, né? 16 políticos do Congresso Nacional, e agora está em discussão no TSE. Tá com a relatoria do ministro Barroso, que está elaborando agora o seu voto e tudo. Mas, assim, se a gente conseguir essa vitória, ela tem um impacto sobre o direito racial no Brasil imenso. E aí eu digo por quê? Porque é por causa da questão de representatividade que a gente estava falando no início do nosso bate-papo, né? E a partir da representatividade, a gente consegue ter mais políticas públicas voltadas para a população negra. E aí eu cito o Hélio Santos, né, que ele fala que o Brasil, na verdade, ele só vai começar a andar a partir do momento em que as mulheres negras tomarem o poder, porque elas que puxam tudo. Então a gente tem aí uma grande possibilidade de se fortalecer as mulheres negras nesse momento, e a partir daí a gente conseguir fazer esse movimento de baixo para cima, né? Já que a gente sabe que, infelizmente, as mulheres negras estão na base da população quando se trata de incentivos políticos, né? Então a gente está batalhando aí em várias áreas para poder trabalhar com a questão racial no Brasil, né? Então eu acho que hoje em dia a gente precisa se qualificar, a gente precisa continuar batalhando, mas sabendo exatamente como e onde batalhar, e sabendo que a gente precisa especificamente de outras formas de de evoluir enquanto profissionais, né? Então, a questão do direito racial no Brasil, ela é bem complexa por conta disso, porque ela exige uma série de conhecimentos, né, de ramos do conhecimento, e eu acho que é importante a gente poder tratar disso. E aí eu agradeço imensamente a oportunidade de poder conversar com vocês a respeito disso, né? É uma honra muito grande para mim. Eu agradeço o bate-papo com vocês, agradeço a oportunidade, agradeço o doutor Estevão novamente pela oportunidade, e aí eu fico aqui com vocês para a gente poder responder alguma pergunta, alguma coisa que tenha a respeito. O Ezequias falou alguma coisa aqui, deixa eu ler. Hoje às 14 horas tive uma palestra em alto nível com a explanação da doutora Carmen Ferreira, que foi muito feliz em sua argumentação. Eu acho que a gente tem aí, né, bastante coisa a aprender com as mulheres negras, né? Eu acho que a gente tem um bom caminho pela frente. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta... antes disso eu vou fazer um jabazinho rápido. Nesse sábado agora a gente começa a segunda edição do nosso curso de capacitação em advocacia racial pela Educafo. Vai ser online, tá? Se vocês quiserem saber um pouco mais, é só aparecer lá no meu Facebook, que tem bastante coisa sobre isso. E aqui, ó, essa foi boa aqui. Geraldo, foi aprovado. O Geraldo Santos pergunta: foi aprovado cotas nos concursos escartórios? Então, essa é uma briga que a gente está tendo junto ao CNJ e também no Supremo, tá? No Supremo está com a relatoria da ministra Rosa Weber, e no CNJ estão conversando o pessoal está conversando com o ministro Toffoli, que é o presidente do CNJ hoje em dia, né? Por enquanto não foi aprovado ainda,
né? Mas eu acho que é um bom direito que a gente tem para discutir esse tipo de coisa lá. Mas ainda não foi aprovado não, mas é uma batalha que a gente está tendo ali enquanto Educafro para poder fazer essa questão. O Ed Matos da Silva pergunta: qual a maior dificuldade que o colega encontra na militância? Eu acho que são duas. A primeira é que é um trabalho um tanto solitário, porque as pessoas não estão especializadas de questão, né? De você fazer uma questão tão abrangente. Então, advogar sozinho é um pouco complicado, né? Mas isso aí eu acho que para todo mundo. A outra questão é lidar com racismo institucional, né? Uma das questões que eu acho que está muito em voga é esse da questão da verba das mulheres na política, né? Das mulheres negras, em que a conversa dos bastidores está falando que na verdade não existe uma lei que reserve isso às mulheres negras. E aí o meu contra-argumento é de que, na verdade, foi por conta do princípio da igualdade e da proporcionalidade que se observou isso dentro da ideia das mulheres em geral, no Supremo e no TSE. Também não havia uma lei reservando 30% das cotas de rádio e TV e do dinheiro, né? Então você pode passar por cima quando é para mulheres em geral, e quando a gente fala em mulheres em geral, a gente está falando de mulheres brancas, mas quando é para mulher preta, você exige uma legislação. Como assim? Então, como eu estou atuando nesse caso, fui eu que redigi a ação, a petição, é uma coisa que eu vou confrontar os ministros, né? Não dessa forma, como eu estou falando com vocês, mas no sentido de que isso já foi utilizado anteriormente, então pode ser utilizado hoje em dia. Eu acho que era isso. Tem mais alguma pergunta? Estevão, eu agradeço aí todo o carinho, né, da ANAM comigo. Podem sempre contar comigo para poder fazer parcerias e poder bater papo a respeito de qualquer outro tema. Muito obrigado, Ana, doutora Ana. Desculpa a gente não chamar de doutor e doutora, porque eu não estou acostumado com tanta formalidade. Eu fico mais conversando mesmo, eu tento eliminar um pouco dessa formalidade para trazer um pouco mais de equilíbrio, né, de horizontalidade no nosso bate-papo. Mas é isso, pessoal. Como está acabando o meu tempo aqui, eu queria dizer que logo após vai ter o nosso... vai ter a parte musical, né? Então fiquem ligados aí na parte musical com o da ANAM, que vai começar logo depois de mim. Beleza, pessoal? Qualquer coisa que vocês quiserem, é só falar comigo no Facebook, Irapuã Santana, aí que eu converso com vocês. Se vocês tiverem interesse também, podem contar comigo lá no curso de Advocacia Racial. Muito obrigado aí pela audiência e até a próxima.